Fala meu time, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Processual Penal. Na verdade, um curso completo, de Direito Processual Penal para a sua prova, totalmente atualizado, tá? Com lei seca, doutrina e jurisprudência. Nos slides nós vamos trabalhar ali a leitura da lei seca, que é o que eu chamo de núcleo duro, que é mais de 70% das provas compõem a prova a própria lei seca, e eu vou trazer aqui algumas súmulas e jurisprudências, assim como também doutrinas para a sua prova de carreiras policiais. Para quem não me conhece, eu sou o professor William Lira, o pessoal já me chama de Lira, que é o sobrenome, então professor Lira, inclusive até o meu Instagram, Prof. Lira, e trabalho aqui no processo concurso já há um bom tempo. Foi inclusive o primeiro curso preparatório que eu comecei a ministrar aula, que abriu as portas para mim ainda no ano de 2019, e de lá para cá a gente vem trabalhando aí de forma forte, tá? Massiva, com um único propósito, a sua aprovação. Então eu fui aprovado em 8 concursos até o momento, eu tenho 24 anos. Primeiro eu passei no concurso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para o cargo de policial judiciário federal, e que na época era até o cargo de técnico judiciário, especialista em segurança e transportes, para a Regional de Goiânia, que eu sou de Goiânia. Um concurso só cadastro de reserva, não me chamou, eu continuei estudando, passei na Polícia Militar de Santa Catarina, soldado, passei para soldado também na Polícia Militar do Tocantins, passei na Polícia Penal do Estado de Goiás, também para a Regional de Goiânia. Por último, agora consegui lograr esse meu objetivo, que era o oficialato, o concurso de cadete da Polícia Militar do Mato Grosso, e aí saiu o edital 2022, 2023, concurso da gloriosa Polícia Militar de Goiás, e também consegui aprovação tanto para soldado como para oficial. Então, também passei um processo seletivo do Tribunal de Justiça, fui assistente de juiz aqui na comarca de Lusiânia, próximo o entorno do Distrito Federal. Depois fui estagiário também, tanto de graduação como de pós-graduação. Trabalhei aí 3 anos no Tribunal de Justiça. Agora eu saí para iniciar o curso de formação policial, Então estou muito feliz de estar aqui no processo concurso, agradecer a oportunidade, e vamos trabalhar direito processual penal. Para quem não conhece, para quem nunca viu o processo penal, essa aula é para você, tá? Essa aula também é para você que já vem estudando há algum tempo, que já está ali na pegada, mas não consegue ser aprovado ainda, ou até mesmo já foi aprovado e está buscando outros degraus maiores. Eu vou tentar aqui abarcar, senhores, tanto aquele iniciante, aquele concurseiro iniciante que começou a estudar agora, como aquele concurseiro médio que já tem uma base, como aquele também concurseiro mais avançado. Então esta aula aqui é para esses 3 públicos, beleza? Se você já estudou, obviamente que isso é uma revisão, não deixa de ser uma revisão e um aprofundamento. E para quem não estudou, você vai aprender agora Direito Processual Penal comigo, professor William Lira. Então, muito obrigado. Primeira coisa, quando se fala em direito processual penal, a gente lembra da persecução criminal. E o que é essa persecução criminal? É o caminho do crime dentro de um processo. O indivíduo cometeu um crime, ok, está lá abarcado pelo direito penal, do Código Penal. Os crimes, na parte especial do Código Penal, a partir do artigo 121, assim como também na legislação penal extravagante. Tudo isso você vai estudar os crimes. Só que aí, como que eu vou processar esse indivíduo? Como que ele vai realmente responder pelos seus atos? A gente chama de exercício do ius puniendi, que é o direito e o dever também que o Estado tem de punir o indivíduo quando ele comete um crime. É a resposta estatal dada para aquele indivíduo em razão da sociedade, que a gente tem como tutela também no direito processual penal, proteger os direitos difusos, coletivos da própria sociedade. Então o indivíduo cometeu um crime lá no direito penal, a gente vai estudar esse processamento, como se dá esse processamento aqui no direito processual penal, ok? Vale lembrar a todos, vale ressaltar que a aula aqui ela é dinâmica. Eu vou tratar do tema da disciplina de Direito Processual Penal, mas sempre linkando com outras disciplinas, porque o direito ele é todo interligado. Então vou trabalhar também aqui, muitas das vezes,
direito penal, direito administrativo, direito constitucional, legislação penal extravagante, até mesmo medicina legal, criminologia, criminalística, são matérias que eu dou aula também, né, que eu trabalho, e aí a gente faz este estudo compartilhado, linkado, para que você entenda o ordenamento jurídico como um todo, tá? Esse conjunto de regramentos que compõem o direito processual penal, beleza? Então vamos jogar na tela aí, já iniciar aqui este primeiro bloco que trata dos princípios, tá? Que é a parte introdutória do direito processual penal. Às vezes você vai ver na sua prova, não com o nome de princípios propriamente dito, igual tá aqui, mas às vezes pode vir no seu edital também como disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal, ok? Pode ser tanto como esse nome de princípios, como disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal. Beleza, então. Esta é a nossa primeira aula, aqui já está meu nome. Convido a todos a me seguir lá no Instagram, @proflira. A gente tira dúvidas, a gente comenta, posta várias dicas, bizus, memes. Então já fica aqui o convite da minha rede social. Beleza. Aqui, galera, eu deixei esse slide em branco justamente para trabalhar com vocês essa linha do tempo da persecução criminal, que eu acredito que é fundamental, é imprescindível para que você entenda como se dá todo esse ordenamento jurídico, esse conjunto de procedimentos e regras para processar um indivíduo que cometeu o crime. Então, primeiramente, inicia-se com o cometimento do crime, e aí é estudado lá no Código Penal e a legislação penal extravagante, aqui no primeiro momento. Ok. Depois que esse indivíduo cometeu o crime, ele vai ser investigado, e a gente vai estudar as formas de investigação aqui, ó, por meio do inquérito policial. É óbvio que não existe somente o inquérito policial. O inquérito policial é uma das formas de investigação que o Estado detém, tá? Então nós vamos estudar, além do inquérito policial, por exemplo, também o procedimento de investigação criminal do Ministério Público. Então o promotor de justiça vai investigar também. Nós vamos estudar a outra forma de investigação, que são as CPIs, ou seja, comissões parlamentares de inquérito. O próprio Poder Legislativo vai investigar fatos certos, determinados, que também possam vir a constituir crime, né? Você já ouviu falar lá da CPI da Covid, uma das mais recentes, né? CPI do Covid, CPI dessas pesquisas de intenção de voto, tivemos CPI do mensalão, tivemos uma série de CPIs que vão para a mídia e ganham uma repercussão muito grande, tá? Então, só para você lembrar desses exemplos aqui do que a gente vai trabalhar neste nosso curso de Direito Processual Penal. Além do procedimento de investigação criminal, além das comissões parlamentares de inquérito, temos o próprio inquérito policial comum, mas temos também o inquérito policial militar, que é disciplinado pelo direito processual penal militar. Para quem vai fazer polícia militar, tá? Geralmente vem caindo a disciplina de processo penal militar, e o tópico que mais cai é aqui, ó, inquérito policial militar, tá? Então é uma das formas de investigação, tá aqui. Nós temos vários formatos. E essa fase que compõe a investigação é chamada, senhores, até já vou adiantar para vocês, essa fase é chamada de fase pré-processual, tá? Fase pré-processual, tem um hífen aqui, né, com um novo acordo ortográfico da língua portuguesa, tem um hífen, fase pré-processual. Essa fase pré-processual, como o próprio nome já diz, é pré, antes de iniciar o processo. Antes de iniciar o processo penal, tá? Toda essa linha do tempo é chamada de persecução criminal. Professor, tanto de nome diferente, nome estranho, você vai se habituando, tá? São nomes técnicos, jurídicos, mas que você vai se habituando com o decorrer do tempo. Fiquem tranquilos. É o caminho do crime. Persecução criminal é o caminho que vai percorrer para processar e julgar quem cometeu um crime. Beleza? Então, primeiro, teve a prática do crime, depois esse indivíduo vai ser investigado, pode ser por meio de um PIC, pode ser por meio de uma CPI, um inquérito policial militar, um inquérito policial comum. Temos também o termo circunstanciado de ocorrência, que vocês vão estudar lá na Lei 9.099 de 95, que é a Lei de Juizados Especiais Criminais. Esse TCO, termo circunstanciado de ocorrência, é para investigar aquelas infrações de menor potencial ofensivo, que disciplina lá a partir do artigo 61 da Lei 9.099, que trata das contravenções penais, assim como também daqueles crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Isso são chamados de crimes de menor potencial ofensivo, que são ínfimos, tá? E aí, o meio de investigação não vai ser o inquérito policial, mas sim vai ser instaurado um termo circunstanciado de ocorrência.
E menor de idade que cometeu um crime, professor, ele vai ser punido? Vamos lá. Primeiro, o menor de idade, na verdade, ele não comete crime. Ele comete um ato infracional análogo a um crime. É algo semelhante. Eu não posso dizer tecnicamente que o menor cometeu crime, tá? Mas sim um ato infracional. Eu não posso dizer que o menor vai ser processado e julgado e depois vai ser condenado, tá? Nós temos outros nomes. O menor não pode ser preso, ele vai ser apreendido, tá? E aí vai ter a forma da internação e assim sucessivamente lá estudando no Estatuto da Criança e Adolescente. Então aqui tá as formas de investigação, vocês entenderam. Essa fase processual, o delegado de polícia aqui, que é o titular da investigação do inquérito policial, ele vai conduzir essa investigação. Quando ele concluir o inquérito, nós vamos estudar o inquérito, ele vai remeter este inquérito para o Ministério Público. O Ministério Público, senhores, que é o promotor de justiça, na figura do promotor de justiça, o que ele vai fazer? Ele vai oferecer a denúncia. Então a denúncia não é aquela que um indivíduo vai lá na delegacia e fala: fui assaltado, fui vítima do crime de estelionato. Não. Isso aí, na verdade, chama-se notícia crimes. A gente vai chegar lá, tá? Que são uma das formas de instauração do inquérito policial. Perdão. A denúncia, senhores, ela é, na verdade, um nome dado a uma peça, uma petição inicial, que só quem pode interpor ela, apresentar ela, é o promotor de justiça. E o promotor de justiça vai endereçar ela a quem? Vai apresentar a quem? Ao juiz. Então, primeiro investiga, na figura do delegado de polícia. Ele vai mandar essa investigação para o Ministério Público, vou colocar aqui entre parênteses Ministério Público, ainda na fase pré-processual, tá? Depois, o Ministério Público, então, vai destinar essa denúncia, essa petição aqui, para o juiz. O juiz vai ter a opção de receber a denúncia. Recebimento da denúncia. Ok. Recebimento da denúncia é feito pelo, então, juiz, magistrado. Ok? O recebimento da denúncia é a fase que dá início ao processo penal. Recebimento da denúncia é o ato, é uma decisão, tá? Que fala o juiz receba a denúncia porque preencheu os requisitos legais e então dá início ao processo penal. Então, até que o recebimento da denúncia é a fase pré-processual. Fase pré-processual. A partir do recebimento da denúncia, nós já entramos em outra fase, que é a fase processual, que aqui já caiu questão em prova, perguntando quando inicia-se o processo. Processo penal inicia-se aqui com o recebimento da denúncia. Ok? Então, o ato que inicia o processo penal é com essa decisão do juiz recebendo a denúncia. É claro que o juiz pode rejeitar, se não fazer os requisitos legais. O juiz pode rejeitar a denúncia em caso de, por exemplo, legítima defesa, ou o crime não achou o autor, então não há indícios suficientes da autoria, ou não há indícios razoáveis também da existência do crime, que é a materialidade, prova da existência do crime. Então, se não houver a prova da existência do crime nem indício suficiente de autoria, o juiz vai rejeitar a denúncia, assim como também nos casos que a denúncia foi inépita. A gente vai estudar isso. Mas esse, em primeiro momento, é para você compreender como um todo como que funciona o processo penal, tá? Então, beleza. Teve a investigação, o promotor de justiça ofereceu a denúncia. Com o recebimento da denúncia, iniciou-se então a fase processual, também chamada de processo penal, que aqui também chama-se de ação penal. Beleza. É a regra, tá, pessoal? Estou trazendo aqui para vocês a regra. Houve o recebimento da denúncia? Recebimento, né, da denúncia. O juiz vai mandar citar o acusado. Então aqui, outro ato é a citação. O que é a citação? Professor, qual a diferença de citação e intimação? Vamos lá. Ambas são espécies ou formas de notificação, de dar ciência ao acusado, ou àquela pessoa que ela está sendo processada. A citação, ela é a primeira. A citação é para cientificar o acusado que existe um processo penal contra ele. Então, primeiro eu vou citá-lo, falar, fulano de tal, você está sendo acusado do processo aqui do crime no artigo 157 do Código Penal, tá? Roubo simples, ou roubo majorado, ou roubo qualificado, ou estupro, beleza? Então a citação é só para cientificar ele, falar, tem um processo contra você, você tem um prazo, então, para oferecer a sua resposta à acusação, que é um primeiro recurso, então, admitido após a denúncia, tá? Então tem a fase do recurso, a gente vai chegar lá,
aqui, quando a gente fala o princípio da paridade das armas, ampla defesa e contraditório, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, primeira citação. A citação foi efetivada, beleza, ele vai apresentar o recurso. Apresentou o recurso, vai ter aqui outras decisões, vai ter audiência de instrução e julgamento. Então, AIJ, audiência de instrução e julgamento, aqui é a parte, o ato, né, que as partes levam as testemunhas para ir lá comprovar o que está sendo alegado, é neste momento processual. Pode ter também perícias, recurso novamente, óbvio, né, no final aqui, aquela parte, alegações finais escritas em forma de memoriais, é o último recurso cabível, depois da decisão. E aí, por fim, vai vir a sentença. A sentença, senhores, a sentença, ela pode ser absolutória, ou seja, absolver o indivíduo, porque ele não cometeu o crime, ou houve dúvida do cometimento do crime, então faz uma sentença absolutória. Ou a sentença pode ser também condenatória. Em ambos os casos, vai haver um prazo para as partes apresentarem recurso. As partes não apresentaram recurso, ou até mesmo as partes apresentaram recurso. Depois foi batido o martelo, já houve uma decisão e não cabe mais recurso, a gente chama de trânsito em julgado. Trânsito em julgado da sentença penal, que pode ser absolutória ou condenatória. Ambos os casos. Beleza. Professor, então quer dizer que todo este processo é para no final vir uma sentença? Sim. E essa sentença ela só vai ter efeito, eu só posso efetivar ela com o seu trânsito em julgado, tá? Ou seja, o que é o trânsito em julgado? É quando não cabe mais recurso. Agora, independentemente se a parte concorda ou não concorda, vai ter que cumprir e pronto. Inclusive, é um objetivo da Lei de Execução Penal, Lei 7.210, de 84. Cumprir, está lá no artigo 1º. Cumprir ou efetivar a decisão ou a sentença penal, assim como trazer a ressocialização do preso. Os objetivos da Lei de Execução Penal caiu, inclusive, na prova discursiva, na redação da Polícia Penal de 2014 e 2019 daqui do Estado de Goiás, né? Lá do Estado de Goiás. Tô achando que eu tô no Estado de Goiás ainda. Então, caiu este tema na redação da Polícia Penal de Goiás. Então, senhores, logo após esse trânsito em julgado, vai ter outra fase. Esta outra fase agora, vou colocar essa fase processual, até o trânsito em julgado, porque após o trânsito em julgado, a gente inicia-se a fase da execução penal, execução da pena. Vou colocar aqui execução da pena, caso a sentença tenha sido condenatória, né? E aí na fase da execução da pena, senhores, nós temos algumas diferenças. Nós temos algumas diferenças. Por quê? Porque isso aqui muda tudo. Dentro do processo penal, tudo que eu vou te explicar é com base nesta linha do tempo, nessa persecução penal. Por isso que eu gosto de usar ela aqui na primeira aula, no primeiro momento, para você ter um panorama geral de como que funciona o processo penal, inclusive na prática, tá? Então, óbvio que isso aqui são as regras gerais, e aqui tem muita coisa para a gente trabalhar, que a gente vai trabalhar no curso, com base nesta primeira linha do tempo. Eu vou te falar, lembra quando eu citei a linha do tempo lá atrás? É exatamente isso. Primeiro, essa fase pré-processual aqui, para o pacote anticrime, que acrescentou o artigo 3º-A, B, C, D e E no Código de Processo Penal, quem vai cuidar desses atos referentes à investigação vai ser o juiz das garantias. Portanto, o juiz das garantias é o responsável pela fase pré-processual, até o recebimento da denúncia. Após o recebimento da denúncia, que se dá a fase processual, senhores, vou até pegar aqui a linha marca-texto amarelo, quem vai cuidar do processo, quem vai ser o responsável pelo processo agora, vai ser o juiz da instrução. Juiz da instrução. E por fim, depois do trânsito em julgado, que for a fase da execução da pena, quem vai cuidar do processo, o juiz responsável, é o juiz da vara de execução penal. Portanto, senhores, na teoria, nós temos 3 juízes. Juiz das garantias, juiz da instrução e o juiz da execução.
Na prática é assim, professor? Na prática não é assim. Na prática não temos ainda o juiz das garantias. Por quê? A ADI 6298 e a ADI 6299 são ações diretas de inconstitucionalidade. A ADI, ação direta de inconstitucionalidade, que vocês estudam lá em direito constitucional dentro de controle de constitucionalidade e só para alguns cargos jurídicos mais elevados que tem esse tema. Mas de todo modo, o que eu quero dizer? O Supremo Tribunal Federal, julgando essa ação direta de inconstitucionalidade, essa ADIM, ele suspendeu alguns artigos do Código de Processo Penal que foram incluídos com o advento do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. E um desses artigos suspensos foi, inclusive, este artigo 3º-A, B, C, que trata do juiz das garantias. Professor, o artigo está suspenso. Pode cair em prova? Pode, porque está na lei, está no Código de Processo Penal, e inclusive o que eles vão cobrar de vocês é aquele dispositivo que foi atualizado. Perfeito? A banca não vai cobrar de você algo ultrapassado. É tudo completamente atualizado. Por isso você precisa de um curso bom, atualizado, igual o processo concurso, para que você não caia em pegadinhas de prova, para que você fique atento às novidades legislativas. E aqui já fica até um bizu para você de técnicas de estudo. Entra no site do Planalto, caso você não tenha um Vademecum atualizado, né, um Vademecum com um livro que tem todas as leis, entra no site do Planalto, digita, aperta Ctrl F no seu teclado, tecla de atalho, Ctrl F, e aí coloca lá 2021, pesquisa. 2022, Enter. 2023, Enter. Para que você consiga ver todos os dispositivos que foram atualizados nos últimos anos, tá? Inclusive 2019 também, porque o pacote de crime mudou muita coisa. Então pode cair sim juiz das garantias e já vem caindo em diversas provas de concurso público. A gente vai resolvendo as questões também aqui no nosso curso de processo penal. Beleza? Então, primeira coisa, juiz das garantias cuida da fase pré-processual. Juiz da instrução cuida da fase processual. E alguns até dizem que essa fase processual também é chamada de fase da instrução. E essa fase aqui pré-processual também é chamada, senhores, eu vou pegar aqui uma canetinha, porém agora de outra cor, fase inquisitória. Inquisitória. Ou investigatória, tá? Fase da investigação. Beleza. Essa fase processual aqui também é chamada de fase da instrução. Por quê? Teve audiência de instrução e julgamento aqui, não teve? Então, eu vou instruir o processo todo aqui, nessa fase processual. Beleza? E a execução tem um nome só mesmo, execução da pena, ótimo, não vai confundir ninguém. Ok. Senhores, nós vamos estudar aqui, a partir deste momento, a partir dos princípios, tá? Do direito processual penal. E esses princípios, eles estão enraizados aqui nessa persecução criminal. Perceba, primeiro, nós temos o princípio da ampla defesa contraditória. O princípio da ampla defesa contraditória significa dizer o seguinte, ó, eu tô alegando, eu na condição de acusador ou promotor de justiça, tô alegando que o Elias ali cometeu o crime de roubo ou o crime de estupro. Então eu ofereci uma denúncia. Deste modo, aquela parte que está sendo acusada, ela tem direito a se defender. Então, ela tem direito a se defender e tem que ter prazo, tem que ter uma defesa técnica, ou seja, uma defesa boa, correta, por meio de um advogado constituído. Não pode ser estagiário, não pode ser um advogado ruim, tem que ser um advogado e um advogado bom, por isso defesa técnica, para dar voz àquele que está sendo acusado. Porque vai que ele está sendo acusado injustamente. E tem um postulado no direito processual penal que diz: mais vale um bandido solto do que 10 inocentes presos. Então aqui a gente já entra na seara do princípio da presunção da inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, o pessoal fala, né? O artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são inocentes até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Onde está o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória? Aqui. Trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, até este momento, todo mundo é inocente. Até este momento, todo mundo aqui é inocente. Beleza? Essa seta aqui ficou horrível. Vou apagar esse trem. Mas vocês entenderam aqui o momento que é esse trânsito em julgado. O princípio da paridade das armas. Se eu vou dar 10 minutos de prazo para uma pessoa falar em um recurso oral, eu tenho que dar os mesmos 10 minutos de prazo para o promotor, para outra parte. Sempre as partes em um mesmo nível, tá? Na mesma balança ali, todos têm direito
a se manifestar e se defender e comprovar aquilo que está sendo alegado. Beleza? Professor, o princípio da ampla defesa contraditório tem na fase de investigação? Não tem. Como regra, não tem na fase de investigação. Ele só começa a partir aqui do recebimento da denúncia. Por isso é importante que vocês saibam. E aí nós temos a diferença entre provas e elementos informativos. Eu vou falar sobre isso. Provas é só a partir do recebimento da denúncia. Antes, aqui, a gente não chama de provas, mas elementos informativos. Beleza? Então, tem essa diferença. A gente vai trabalhar aqui no decorrer das aulas. Outra coisa. Já tira um print aí da tela, beleza, meu querido? Tira um print aí da tela, tá? Que eu vou apagar agora, para vocês entenderem outro bizu aqui, tá? Apagar todinho do slide, beleza. O processo penal, ele tem a estrutura acusatória. O nosso sistema penal adotado aqui no ordenamento jurídico brasileiro é esse sistema acusatório, em que o juiz está aqui em cima e ele não pode ser parcial, ou seja, ele não pode pender para nenhum dos lados. Nós temos aqui as partes, de um lado como do outro, as partes. Aqui nós temos a acusação. Quem que é a acusação? É o MP, é o Ministério Público, é o promotor de justiça, também chamado de parquet. Ele vai acusar aqui quem? O réu. O réu é o investigado, é aquela pessoa que eventualmente cometeu o crime, supostamente cometeu o crime. Mas o réu tem do seu lado quem? O seu defensor, o seu advogado. O advogado, senhores, óbvio que pode ser um advogado público, no caso do réu que não tem condições para arcar com advogado, ele tem direito constitucionalmente garantido a ter um advogado público, um defensor público, tá? Nas capitais que tiverem defensoria pública. E se não tiver defensoria, chama advogado dativo, beleza? Que pega um advogado privado e o Estado paga ele para ele defender aquele indivíduo que não tem condições de arcar com as custas do advogado. E nós temos o advogado privado também, advogado privado, tá? O advogado privado é aquele advogado que tem um AB que você pode pagar ele para ele te defender, ok? Paga lá os seus honorários, certo? Dentro desse sistema acusatório aqui, o juiz não pode atuar para beneficiar nem a acusação e nem a defesa, nem o réu, tá? A acusação, nesse princípio da paridade das armas que eu disse, se tiver 15 minutos para falar alguma coisa em relação ao processo, o réu também deve ter os mesmos 15 minutos. Aqui entra o princípio da ampla defesa contraditório. E esta é a base aqui que nós vamos estudar hoje, tá? Aqui em direito processual penal. A gente vai ver os princípios explícitos na Constituição Federal e os princípios implícitos que não estão expressamente escritos na Constituição Federal, mas que são adotados no direito processual penal brasileiro, tá? Aqui essa é a estrutura do sistema acusatório, em que diz lá no artigo 3º do Código de Processo Penal que o nosso processo penal terá estrutura acusatória, sendo vedada a atuação do juiz na acusação ou na defesa. Beleza? Sendo vedada a atuação do juiz tanto na acusação, feito pelo promotor de juízo, tanto feito pelo promotor de justiça, né? Tanto aqui na defesa pelo réu. Outra coisa que é característica no sistema acusatório em relação à confissão. O que é a confissão? A declaração espontânea de cometimento de crime, de autoria delitiva. É o fulaninho, o Jonathan, falar, ó, eu cometi o crime. O Jonathan fala, não, eu de fato cometi o crime. Só que essa confissão aqui no nosso sistema acusatório não é considerada a rainha das provas. O juiz deve analisar outras provas em conjunto para que ele possa fazer uma sentença penal condenatória. Aqui no nosso sistema acusatório, portanto, não há que se falar em confissão sendo a rainha das provas, tá? Antigamente tinha isso, hoje em dia não mais, beleza? Então a confissão ela tem que ser corroborada, confirmada com outros elementos de prova. A confissão pode ser dividida, ele pode citar que ele confessa só em relação a um dos crimes? Pode. Ele, por exemplo, não, eu participei do roubo, eu era o motorista, só que os caras entraram lá, estupraram a mulher, eu não sabia disso, eu não participei, eu não tenho nada a ver com isso. Então a confissão pode ser dividida. O juiz pode acatar a confissão só em relação a um dos fatos, sem problema algum. A confissão pode ser retratável, ele pode voltar atrás? Também pode. Ele pode retratar a confissão e falar, realmente, naquele dia eu disse que eu pratiquei o crime, né? Só que não fui eu, não. Eu estava sendo ameaçado, estava sendo coagido, enfim. Então isso, inclusive, caiu agora na prova da Polícia Civil de Goiás, exatamente isso que eu acabei de falar. Se a confissão
pode ser divisível, tá? E pode ser retratável. Então, senhores, o nosso curso aqui hoje passei uma palhinha aqui para vocês dessa persecução criminal, nesse primeiro bloco, falei do sistema acusatório. No próximo bloco a gente vai tratar de princípios, tá? Então, já fique conosco aí, toma um cafezinho, bebe uma água só para você pegar o prumo aí dos estudos que a gente vai iniciar aí com princípios dentro do processo penal. Forte abraço a todos aí, brigadão, até o próximo bloco.